Fala pessoal, eu sou o professor Alex. Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais e finalmente o conjunto dos números reais. Na videoaula anterior, nós vimos que os racionais não são suficientes para representar todos os pontos sobre uma reta. E assim foi necessário acrescentar um outro tipo de número, os números cuja representação decimal é infinita, porém não periódica. Esses números são os números irracionais. Nós vimos no vídeo anterior que raiz de 2 é um número irracional, porque ele satisfaz essas condições. Além de raiz de 2, também são irracionais esse número 1,21, 211, 2111 e assim por diante. Você pode observar que existe um padrão nele, mas não é um padrão de repetição. Você tem 1,21, depois 211, depois 2111, depois 2111 e assim por diante. Esse é um número irracional. O raiz de 3 também é irracional. Aqui nós temos uma representação decimal do raiz de 3 com 14 algarismos decimais. Raiz cúbica de 4 também é um número irracional. Aqui nós temos uma representação decimal também com 14 algarismos decimais. Também são exemplos de números irracionais todas as raízes quadradas de números naturais que não são quadrados perfeitos. Mas não só as raízes quadradas. Nós também temos todas as raízes cúbicas dos números naturais que não são cubos perfeitos. Também todas as raízes quartas dos números naturais que não são potências de 4. E assim por diante. Então, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 27, raiz cúbica de 6, raiz quinta de 10, raiz quarta de 14, todos esses são exemplos de números irracionais. Além desses, todas as somas, diferenças e quocientes entre um número racional e um número irracional, além do produto de um número racional não nulo por um número irracional, também são números irracionais. Um outro número irracional, talvez um dos mais famosos que existem, é o número π. O que é o número π? O número π, por definição, é a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Imagine que você consiga cortar uma circunferência e esticar. Aqui nós temos o comprimento C e o raio R. π é exatamente o comprimento C dividido pelo diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. π é igual a C sobre 2R. Uma aproximação de π é 3,141592653589. O número de ouro, também chamado de proporção áurea, razão áurea, secção áurea, proporção de ouro, entre outros, é uma constante denotada pela letra φ em homenagem ao escultor Fídias, que a teria utilizado para conceber o Partenon. Mas que número é esse? Para determiná-lo, considere o seguinte retângulo. O retângulo ABCD tem uma propriedade muito importante. Se eu dividi-lo num quadrado e num retângulo, o retângulo maior, que é o ABCD, é semelhante ao retângulo menor, que é o EBCF. Isso significa que o comprimento do retângulo maior está para o comprimento do retângulo menor, assim como a largura do retângulo maior está para a largura do retângulo menor. Mas quem é φ? Φ é exatamente a razão entre A e B dessa figura. Se você trabalhar com essa proporção A mais B sobre A igual a A sobre B, você vai determinar que A sobre B é exatamente 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse é exatamente o número de ouro. Uma aproximação com 14 algarismos decimais é essa aí, 1,61, 80 e assim por diante. Então é esse o Partenon. É importante destacar que esse número é bastante utilizado para justificar
origens da natureza, do universo e até do homem. É um número que tem um apelo quase que sobrenatural, e talvez por isso venha sendo associado ao conceito de beleza. Mas não vamos fugir do assunto. Voltemos a falar dos números irracionais. O número de Euler, que é representado pelo símbolo E. Para determinar o valor de Euler, eu preciso do gráfico da função y igual a 1 sobre x, mas só da porção do primeiro quadrante. O número de Euler é o único número positivo superior a 1 que torna a área da região indicada igual à unidade de área, ou seja, a área é igual a 1. Pelas suas propriedades particulares, esse número tem sido usado como base dos logaritmos privilegiada na matemática superior. Seu valor aproximado, com 12 algarismos decimais, é 2,718.281 e assim por diante. O conjunto dos números irracionais, portanto, será representado por essa letra, que lembra a letra I, e composto por todos os números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Finalmente, vamos aos números reais. O conjunto dos números reais será denotado por esse símbolo que lembra a letra R e definido como a união dos racionais com os irracionais. Para concluir, vamos falar dos números reais na reta. Nós vimos anteriormente que os racionais não são suficientes para preencher todos os pontos da reta. Vimos, por exemplo, que raiz de 2, que é o número irracional, corresponde a um ponto da reta. Para preencher todos os pontos da reta, precisamos também dos números irracionais. Isso significa que o conjunto dos números reais cumpre esse papel, uma vez que o conjunto dos números reais é composto dos racionais e dos irracionais. Por isso dizemos que existe uma correspondência biunívoca entre os pontos da reta e o conjunto dos números reais. Isso significa que cada ponto da reta corresponde a um único número real, e reciprocamente, a cada número real corresponde um único ponto da reta. Temos assim constituída a reta real orientada. Observe que, além dos números racionais que nós já havíamos marcado em aulas anteriores, e o raiz de 2, também marcado numa aula anterior, temos o menos raiz de 5, o φ, o e e o π. Bom, pessoal, nesse momento a gente conclui o trabalho com conjuntos numéricos. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.